Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer imenso reiniciar as atividades do Clube da Criança. O Clube da Criança é uma programação do PESC, Programa de Educação em Saúde da Criança. O Clube da Criança sempre é ministrado por pediatras. Então, são profissionais, especialistas da pediatria, trocando ideias, informações, discutindo casos, capacitando equipes, para a gente poder melhorar a saúde das nossas crianças ribeirinhas, das nossas crianças do Amazonas, para a gente poder diminuir a mortalidade infantil do nosso estado. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Clube da Criança, tá bom? Eu sou Jefferson, sou pediatra, neonatologista, professor da Universidade Estadual do Amazonas, e a UEA, né, o núcleo de telesaúde aqui, né, da UEA, o polo de telemedicina da UEA, em conjunto com a Suzan, né, através da coordenação da saúde da criança, essa parceria é que tem possibilitado a realização do PESC, o Programa de Educação em Saúde da Criança. Dentro do PESC está o Clube da Criança. Então, eu estou restabelecendo com vocês, então, o Clube da Criança. O Clube da Criança, a gente ainda está tendo alguma dificuldade de agenda com nós, né, com os professores, mas eu já sei que pelo menos uma vez no mês vou estar com vocês. Então, é claro que eu vou dar a minha atenção maior para os assuntos da minha necessidade. Então, nós vamos discutir assuntos básicos da neonatologia com vocês. Primeira coisa que a gente tem que saber, vamos lá. De cada 10 crianças que morrem até 1 ano de idade, 7 delas morrem no período neonatal. Portanto, não tem como mais o Brasil diminuir a mortalidade infantil sem melhorar a assistência neonatal. Então, eu tenho que melhorar a assistência do período neonatal, fazer os bebês que morrem no período neonatal pararem de morrer, para poder diminuir a mortalidade infantil. Por quê? De cada 10 bebês que morrem até 1 ano de idade, 7 morrem até 28 dias. E metade dos bebês morrem na primeira semana de vida. Ok? Uma situação muito grave ainda, nós temos que melhorar, continuar diminuindo a mortalidade infantil. Eu vou falar desse bebê que vocês estão vendo aí, a foto do pezinho aí, essa mão é minha, eu que estou segurando, esses bebezinhos, né? Os bebezinhos de baixo peso, os bebezinhos prematuros, os bebês que a gente chama, os neonatos, considera do nascimento até 28 dias de vida. Então, o período neonatal vai de 0 a 28 dias de vida. Então, são esses bebês que nós queremos particularizar. Então, são os objetivos do Clube Neonatal. O Clube Neonatal é dentro do Clube da Criança. Então, eu represento, né? Será que nós estamos fazendo coisas rotineiramente que não precisam mais ser? Por exemplo, o bebê nasceu, aí o bebê nasce, o pessoal ainda está dando banho nos bebês logo após o nascimento. É para dar banho? Não, pessoal, não é para dar banho. Dar banho logo, imediatamente após ao nascer, mantém o bebê frio, né? O bebê fica hipotérmico e isso aumenta a mortalidade. Então, perceba que são práticas simples, mas que se nós conseguirmos modificar, teremos grande impacto na redução. O Brasil, ele conseguiu cumprir a meta do milênio, ele conseguiu diminuir em 2/3 a sua mortalidade infantil. Nós tínhamos mais de 60 mortes para 1.000 nascidos vivos e hoje nós temos menos de 20, né? Então nós diminuímos em 2/3, até mais do que isso, mas só que isso não é a verdade para todo o país. Temos o Nordeste, o Sul,
com a menor mortalidade do país, e nós temos ainda a região norte e a região nordeste ainda com mortalidade acima da meta do milênio. Então, a região norte não cumpriu ainda a meta de diminuir em 2/3, e parece que nós vamos conseguir atingir a meta em 2018 se nós fizermos a lição de casa, né? E a lição de casa é essa que nós estamos aqui conversando. Então é capacitar as equipes, treinar as equipes, principalmente no cuidado neonatal, para poder diminuir a mortalidade infantil. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Do que nós vamos tratar aqui no Clube da Criança? Sobretudo no Clube Neonatal. De práticas simples, possíveis de serem implementadas aí na rede básica, aí no interior, forte impacto na redução da mortalidade. Então, a foto que vocês estão vendo, o que é isso? Isso é tecnologia, contato pele a pele. O que o contato pele a pele faz? Custa dinheiro o contato pele a pele? Não custa dinheiro, pessoal. É só a gente desenvolver, treinar as equipes, capacitar o pessoal, entender que é importante e começar a executar. Então, o contato pele a pele, o famoso método canguru, ele tem um impacto de reduzir a mortalidade neonatal. Então, a última meta-análise, no ano passado, já tem uma nova publicada no Pediátricos desse ano, confirmando que o método canguru diminui morte neonatal. Então, gente, não é mais possível realizar cuidado neonatal sem utilizar o método canguru. Agora, para isso, nós vamos ter depois aula só do canguru, mas o que é importante saber? O contato pele a pele tem que ser pele a pele, não é colo, não é roupa com roupa, é pele a pele, é o contato pele a pele que traz o benefício, não é só ficar na mão ou só ficar no colo da mãe. Então, para fazer canguru, isso aqui é simples? É simples. Tem como fazer aí? Tem como fazer, tem que fazer. Então, se o bebê tem estabilidade clínica, ele deve receber o cuidado canguru. Então, isso daqui tem o potencial de salvar vidas, tá bom, pessoal? Fazer o contato canguru diminui morte às 40 semanas, diminui infecção nos bebês, estabiliza a temperatura, melhora vínculo, melhora a amamentação, melhora o cuidado, ok? Isso é só para exemplificar. Lembrando a todos que são objetivos do Clube Neonatal discutir os casos clínicos que vocês trouxerem. Vocês podem trazer um caso para discutir sem problemas, né? Lembrando que eu vou discutir casos de bebês abaixo de 2,500. Então, abaixo de 2,5 kg, os bebês são chamados de baixo peso. Então, os bebês de baixo peso, bebês prematuros ou bebês desnutridos, com retardo do crescimento, vocês podem, se quiser discutir um caso, né, pode trazer. A gente pode atender via ambulatório virtual e também é objetivo do Clube Neonatal capacitar as equipes, ok? Olha o bebê, de que bebê nós estamos falando? Nós estamos falando desse bebê aqui, ó. Isso aqui é um bebezinho de 1000 gramas, né? Um bebê prematurinho, está dentro da incubadora. Então, como é que eu consigo manter esse bebê vivo, né? Não faz muito tempo que vocês viram que a gente teve um bebê que ficou na mídia, né? Um bebezinho que nasceu em Jutaí, ficou na mídia, e houve muita badalação sobre o caso. O que é importante a gente saber, né? Esse bebê, ele poderia receber alta, esse bebê precisava ser transferido. Então, é sobre isso que nós vamos conversar aqui, né? O que eu tenho que fazer, como planejar o tratamento desse bebê, como programar a alta desse bebê, tá bom? Para a gente conseguir diminuir mortalidade neonatal, nós temos que conseguir discutir alguns assuntos básicos. E quais serão esses assuntos? Esses 5, 6 assuntos aqui, ó. Nós vamos ter que discutir reanimação neonatal. Então, quando um bebê está nascendo, se ele não nascer bem, como é que eu reanimo ele? Então, eu também tenho que saber dar assistência
ao bebê normal, né? Então, primeiro a assistência ao recém-nascido normal, para depois aprender a dar assistência ao recém-nascido que nasce doente. Então, isso será o objetivo aqui do Clube Neonatal. Quando eu preciso transferir o bebê? Se nascer um bebê prematurinho, a gente sabe que esse bebê vai ter que ficar na UTI neonatal. O interior não tem UTI. Então, como transferir esse bebê? Então, nós temos que aprender a fazer transporte neonatal, né? Para poder otimizar a chance desse bebê se sair bem. Como que faz cuidar do canguru? O que é o método canguru? Então, nós vamos aprender isso aqui também. E esses bebês precisam amamentar? Sem dúvida. Então, o que a gente tem que saber a respeito de aleitamento materno? E o mais importante, como eu devo manejar as doenças desse período? Esse período os bebês têm muita icterícia. Então, como é que eu manejo icterícia? Esse período os bebês nascem muito doentes, com muita infecção, sem dúvida. Então, como é que eu trato a infecção nesse período? E esses bebês, eles costumam ter pneumonia também. Então, como que eu trato? Então, todas as doenças mais comuns do período neonatal, pelo menos uma meia dúzia, nós vamos tratar aqui com vocês. Tá bom? Então, não percam a programação do Clube Neonatal. Nós estamos dando início hoje ao Clube da Criança. Dentro do Clube da Criança, nós temos o Clube Neonatal e o Clube Pediátrico. Então, o Clube Pediátrico é para os bebezinhos, né, para as crianças maiores. E o Clube Neonatal para os bebezinhos, então, de 0 a 28 dias. Então, aqui é a prescrição, é uma prescrição minha, né? Aqui o meu carimbo, mostrando para vocês que faz parte da prescrição, deve fazer parte da prescrição, o cuidado do canguru. É lei no nosso país, né? No nosso país, desde o ano 2000, depois foi fortalecido em 2007, numa portaria ministerial, os bebês que nascem com menos de 2,5 kg, eles têm o direito de serem tratados sob o método canguru. Né? A gente faz de conta que isso não existe e vai tratando do jeito tradicional, né? Ou de qualquer outro jeito. Então, nós não podemos fazer isso. Os bebês têm o direito de receber o cuidado do canguru. Todo bebê que nasce com menos de 2,5 kg no Brasil, ele tem o direito de receber o cuidado do canguru. Nós vamos ter aula para aprender como é que é o cuidado do canguru. Bom, só para vocês observarem, né? Eu peguei agora uma série histórica aqui da queda da mortalidade infantil no estado do Amazonas. Então, apesar de nós não termos chegado na meta, nós temos conseguido diminuir a mortalidade. Eu peguei nos últimos 13 anos, né? Eu não tenho ainda os dados de 2014 e 15 fechados, por isso que eu não trouxe. Mas percebam que nós saímos de um pico de 35, né, mortes. Estou falando só de mortalidade, aqui é mortalidade infantil, portanto é abaixo de 1 ano. Então, 35 mortes a cada 1.000 vivos e nós estamos agora em 19, em 2013. Há um indicativo de que 2014 ficou em torno de 15 mortes por 1.000, ficando bem próximo da mortalidade neonatal da região norte, né? da região norte, tá bom? Na verdade, a mortalidade neonatal nacional está em torno de 10 por 1.000, né? A gente ainda tem 15 por 1.000, você vê que em 13 ainda deu 19 por 1.000. Então nós ainda estamos quase o dobro da média nacional, né? Então nós temos de 50% a 100% a mais de óbitos ainda do que a média do país. Então nós temos muito que avançar, não há dúvida. Essa tabela ficou ruim, não dá para ler, mas seria para a gente poder comparar, né, com o restante do país. Mas aquilo que eu falei para vocês, essa aqui é a mortalidade infantil, olha lá, o Brasil fechou 2011 com 15 mortes por 1.000. Né? Dessas 15, 10 crianças morrem no período neonatal, tá bom? Então, olha aqui a região norte, né? A região norte, a mortalidade infantil em 2011 estava em 20 por 1.000, né? Mostrando que realmente a região norte é a região, olha para você ver, a mortalidade infantil da região norte é maior, inclusive, que a mortalidade da região nordeste.
tá bom? Então, região Nordeste, olha aqui, 12, né, na região Sudeste, 11 a região Sul, né? Isso 2011. Nessas outras regiões, a mortalidade já está um pouco menor, né? Região Sul chegando em 1 dígito já, né? Quer dizer, 9, 8 por mil, né? Só para vocês terem uma ideia, Japão, Estados Unidos, Suécia, o primeiro mundo, né? Eles têm 3 mortes por mil, né? 5 mortes por mil, Estados Unidos, né? Então, assim, para a gente chegar lá, nós temos ainda que correr nós temos que melhorar muito ainda, né? Tem que comer muito arroz com feijão, ainda temos que melhorar bastante. Mas é possível, né? É possível, é um passo de cada vez e é dessa forma que a gente diminui mortalidade, fazendo com que os profissionais da rede básica, vocês que estão aí, consigam entender que algumas coisas simples podem ter impacto na redução da mortalidade. Então, vamos participar do Clube da Criança, vamos participar do Clube Neonatal. Estou enfatizando aí nas imagens o cuidado do canguru, né? Aqui é um ambiente hospitalar, um bebezinho de muito baixo peso, fazendo o cuidado do canguru. E aqui a mortalidade neonatal, né? Na outra eu mostrei a mortalidade infantil, aqui a mortalidade neonatal. Então, a mortalidade neonatal no estado do Amazonas, na verdade, nós chegamos a ter uma queda em 2009, 2010, né? Ó, perceba que a gente saiu lá de 24, aí fomos descendo, chegou até 17, mas nós aumentamos novamente para 19, em 2013 chegou em 16, mas chegou em 16, mas na hora que a gente fechou o ano, fechou novamente em 19 por mil. Então, né, nos últimos anos, na verdade, a gente teve até um aumento da mortalidade neonatal. E aí as pessoas falam assim, os gestores locais falam assim, Jefferson, a gente está investindo tanto em saúde, o que está acontecendo que a mortalidade neonatal sobe? Né? Por que a mortalidade neonatal subiu? Então, os bebês, pessoal, para ele conseguir ver, principalmente um bebê prematuro, a gente não pode ficar enxugando o gelo, a gente não pode fazer de conta que está dando assistência, porque esses bebês não aguentam, né? Não tem jeito de fazer de conta. Ou a gente dá assistência adequada ou a gente não dá. Só para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos bebês que chegam aqui nas UTIs neonatais são de crianças vindas do interior. São bebês prematuros, bebês a termo, doentes, enfim, bebês que precisaram ser transferidos para a UTI, mas foram transferidos do interior. Então, esse transporte está acontecendo do jeito que precisa? Porque não adianta nada o bebê vir para a capital só para morrer. Muitas vezes isso é feito dessa forma. As pessoas acham que transportar um bebê é só botar o bebê para frente, né? E isso, nós vamos ver na aula de transporte que isso não é verdade. Nós precisamos estabilizar o bebê para dar chance para o bebê sobreviver. Então, essa é uma das causas. A gente precisa melhorar a transferência dos bebês até a capital, né? Claro que existem outras causas, sem dúvida. Sem sombra de dúvida, né? A gente precisa de mais leitos neonatais, né? Não há leito para todos os bebês que precisam, mas nós estamos caminhando para a melhora. Isso é o mais importante. Aqui a tabela da mortalidade neonatal no país, está ruim da gente ler, mas só para você saber, olha lá. Só da mortalidade neonatal, olha lá, 10 no Brasil, né? 10. Na região norte, 14. Então, aquilo que eu falei para vocês, é cerca de 40% a 50% acima da média nacional. E alguns municípios chega a ser de 3 a 5 vezes maior que a média nacional, né? Nós temos verdadeiros países africanos em pleno estado do Amazonas, né? No nosso país nós temos municípios do Amazonas com mortalidades, inclusive acima de alguns países africanos. Isso acontece principalmente em municípios que possuem bolsões indígenas, né? Quer dizer, tem a mortalidade infantil muito contribuída, né, pela mortalidade das crianças indígenas.
Bom, e por que essas crianças morrem no nosso país? Essas crianças do período neonatal, ó, na última década isso não mudou, né? Então elas morrem por quê? Elas morrem de prematuridade, elas morrem porque nasceram com malformações, e elas morrem porque nasceram com infecção, né? Então são causas perinatais. O que a gente tem que ver a respeito disso? Olha lá, as causas da mortalidade neonatal. 13% é malformação congênita. A gente acha que é muita malformação congênita? Não, a principal causa de morte neonatal no nosso país não é a malformação congênita. Quem nos dera que fosse. No primeiro mundo, a principal causa de morte neonatal é a prematuridade extrema e as malformações congênitas. No nosso país não é assim não, gente. No nosso país, as principais causas de mortalidade neonatal são as complicações da prematuridade, as infecções graves, as complicações do parto, do nascimento, a asfixia, né, perinatal que a gente fala, e as infecções respiratórias, as afecções respiratórias do recém-nascido. Ou seja, preste atenção no que eu vou falar. A maior parte dos óbitos neonatais do nosso país ocorrem em gravidez de baixo risco, sem malformação congênita, com bebês inclusive acima de 2,5 kg. Ou seja, esses óbitos são completamente evitáveis. Esses óbitos são evitáveis. Nós não podemos nos acostumar com essas crianças morrendo. Eles não deveriam estar morrendo. Criança que morre porque nasceu pesando menos de 1.000 gramas é uma coisa. Criança que morre porque é com uma malformação é uma coisa. Eu estou falando dos bebês que nascem bem formados, a gravidez foi de baixo risco e ainda assim, por causa de uma intercorrência, por causa de uma asfixia, os bebês acabam evoluindo para óbito, porque estão longe da assistência da UTI. Isso não pode acontecer, pessoal. Nós não podemos nos acostumar com isso. Esses óbitos são completamente evitáveis e é por isso que eu estou aqui. É por isso que tem o Clube Neonatal, é por isso que tem o Clube da Criança. É para a gente parar de perder os bebês que a gente não pode perder, né? Nós temos que diminuir os óbitos evitáveis. Diminuir não, né, gente? Nós temos que parar com isso. A gente não pode ficar perdendo bebê que tinha que estar vivo, né? Nós não temos que acostumar com isso. Então, olha lá. 40% dos óbitos neonatais acontecem em bebê com menos de 1,5 kg, né? Bebê com menos de 1,5 kg nos Estados Unidos, no primeiro mundo, mas com mais de 1 kg, eles não morrem lá não, gente. Não perde mais bebê por causa disso, né? Nós ainda perdemos 40% deles. Temos que melhorar essa assistência. E 30% ainda dos óbitos ocorrem em bebê com mais de 2,5 kg. Quer dizer, esses a gente não poderia perder de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, coloquem isso na cabeça. Pelo menos de 30% a 50% dos óbitos hoje no Amazonas, eles são completamente evitáveis. Nós temos que mudar a realidade, tá bom? E por que nós estamos discutindo isso? Porque a gente pensa que é difícil mudar essa realidade, mas não é não. A gente fica achando que a gente precisa de muita tecnologia para poder diminuir a mortalidade. E isso não é verdadeiro. Ó, os avanços na sobrevivência infantil são indiscutíveis. Mas o que ocorre? Ainda existem desigualdades nas sociedades, o acesso à assistência médica, né, não é igual ainda, né, é desigual. Ainda continua sendo melhor para quem é mais rico, infelizmente, né? Para o indígena é super difícil. Então, nós temos que mudar essa realidade. Os bebês têm nascido mais prematuros, isso é verdade, né? Os limites da viabilidade têm diminuído cada vez mais. Mas a gente deve se perguntar, esse bebê é viável, né? Esse bebê, por exemplo, nasce um bebê aí de 23 semanas. Um bebê de 22 semanas é aborto. Todo mundo sabe que um bebê de 22 semanas para baixo é aborto, né? Quer dizer, a chance dele sobreviver é 0.
né? Em qualquer lugar do mundo, hein? Isso não é coisa do Brasil. Qualquer lugar do mundo, um bebê que nascer com 21 semanas, 22 semanas, se ele nascer vivo, né? É um bebê que nasceu vivo. Mas a chance de sobrevivência é quanto? 0. É um bebê que não tem condição de sobreviver. Presta atenção nisso que eu vou falar. Aí nasce aí com você um bebê de 23 semanas, 24 semanas. Chama o TI, chama, né? Esses bebês, pessoal, eles são chamados bebês da região cinzenta, né? Mesmo esses bebês nascendo no lugar certo, ou seja, nascendo no hospital de alta complexidade, que tem a UTI neonatal para eles, mesmo nesses lugares, esses bebês têm baixa chance de sobrevivência. É muito comum que eles morram. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho em maternidade diariamente. No ano passado eu não dei alta para nenhum bebê que nasceu com 23 semanas e para nenhum bebê que nasceu com 24 semanas. E os países do primeiro mundo, eles dão alta para esses bebês? Alguns. E com muitas sequelas, são bebês com muita chance de sequela. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós não estamos nesse ponto ainda, não é essa mortalidade, pessoal, que nós estamos tentando diminuir. Estão entendendo? A gente tem que resolver a mortalidade dos bebês que não podem morrer de jeito nenhum. E a gente ainda está perdendo um bebê grande, bebê que nasce com mais de 2,5 kg, bebê que nasce com assistência precária, né? São esses bebês que nós temos que evitar, tá bom? E para a gente evitar isso, a gente não precisa de muita tecnologia, não. Né? Tá aí, já é a realidade, a rede cegonha, que o governo vem implantando nos últimos anos, né? Melhorando a assistência perinatal, da dupla mãe-bebê, não é só do bebê, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Mas o que a gente sabe? Nós já sabemos o suficiente para agir. O que a Organização Mundial de Saúde fez um trabalho em 2008? O que ela descobriu? Que as intervenções efetivas e de baixo custo podem prevenir 6 milhões das mortes infantis se foram alcançadas todas as mães e todas as crianças. Essas intervenções de baixo custo. Como assim? Dá um exemplo de intervenção de baixo custo. Por exemplo, um bebezinho quando nasce, as práticas hospitalares atuais, né, é fazer o clampeamento imediato do bebê. Nasce o bebê, o que a gente faz? Faz o clampeamento do cordão. Isso é baseado em evidência? Não, não é. E a melhor evidência tem que falar do quê? A ciência tem demonstrado que o melhor momento para clampear o cordão é entre 2 e 3 minutos, quando cessam os batimentos do cordão umbilical. Custa dinheiro fazer isso, pessoal? Não custa. E isso diminui mortalidade, diminui morbidade. Então, são essas questões, é esse conhecimento que a gente quer trazer para vocês. Então, olha lá, um bebezinho, se ele for colocado, né, no contato pele a pele logo após ao nascer, e se você esperar entre 2 e 3 minutos, né, você vai conseguir transfundir, né, o volume de sangue da placenta para o bebê, porque você permitiu que nesse prazo de 2 a 3 minutos, aquele volume, né, voltasse para o bebê. Então, isso é muito importante que a gente faça o clampeamento oportuno do cordão umbilical entre 2 e 3 minutos. Esse é outro exemplo de práticas simples que você pode desenvolver aí na rede básica. Isso daqui eu coloquei só para lembrar que práticas simples, como por exemplo vacina, né, diminui mortalidade, mas também outras práticas simples, como aprender a fazer assistência ao bebê a hora que nasce, aprender a reanimar o bebê quando ele precisa, aprender a dar leite, né, aprender a amamentação, não é só falar põe no peito, né? Ajudar as mães a amamentarem. Quando a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue sim diminuir a mortalidade infantil, tanto quanto ou mais que fazer vacina para todo mundo, né? A gente fica às vezes muito preso numa determinada ação
que, claro, eu não estou falando que é para parar de fazer vacina, muito pelo contrário, mas existem outras ações, talvez até mais eficazes, e que a gente não dá bola. Para a vacina, hoje a sociedade toda já se preocupa. Nós temos que nos preocupar com mais coisas, nós temos que avançar. Concluindo, as intervenções com maior impacto nas mortes neonatais, elas são mais dependentes das pessoas com habilidades do que da tecnologia e dos bens nos serviços de saúde. Presta atenção nisso, gente. Eu estou falando que para diminuir a mortalidade infantil, eu preciso muito mais do ser humano, do profissional que está aí sendo capacitado, do que da tecnologia. Isso daí não sou eu que estou falando, são os estudiosos do assunto. Esse cientista, ele já fala isso há mais de 10 anos, e é fato. Para eu diminuir mortalidade, eu não tenho que ficar preocupado só com a tecnologia. Uma coisa não substitui outra. Equipe treinada não substitui tecnologia. E ter tecnologia sem equipe treinada e capacitada também não adianta, não resolve. Então, eu tenho que perceber que contar com o profissional de saúde capacitado tem muito impacto na redução da mortalidade infantil. Então é isso que eu estou falando. Às vezes a gente fica preocupado só em... que não tem incubadora. Que não tem ventilador. Que não tem RUD. Né? Tem que fazer oxigênio no PET. Né? Aquelas coisas que vocês me contam sempre, que apareceu na televisão e tal. Pois, volto a falar, se nós tivermos capacitação, treinamento, nós vamos conseguir salvar muitas vidas. E para concluir, olha aqui, essa questão. A escassez de profissionais treinados é o maior problema para ampliar a atenção clínica adequada em países com altas taxas de mortalidade neonatal, como o Brasil, como a região amazônica, constituindo um investimento em formação dos profissionais uma estratégia para a redução dos óbitos. Então não me venham com churumelas. O que é que eu estou fazendo aqui? Você está aqui como eu, para diminuir óbitos. Claro que nós não vamos fazer isso num dia, nós não vamos fazer isso de uma vez, mas nós vamos conseguir atingir a meta se a gente conseguir, por exemplo, assistir toda a programação do Clube da Criança, toda a programação do Clube Neonatal. Tá bom, pessoal? Estou trazendo a mortalidade aqui só de alguns municípios, de 2012. Olha aqui, dos municípios aqui do Amazonas. Carauari, 49 por mil. A média nacional já falei para vocês, né? Está em 15, caindo para 13 já agora em 2014, 12 em 2015. Então nós temos 49. Eirunepé, 39. São Paulo de Olivença, 30. São Gabriel da Cachoeira, 29. Careiro da Várzea, bem aqui do outro lado, 29, quase 30. Então, percebam como nós temos muitas localidades com a mortalidade 2 vezes, 3 vezes maior que a média nacional, né? E a gente fica preocupado lá só com a África, os países africanos, né? Pois aqui às vezes morrem tantas crianças quanto lá. E olha que nós temos um país mais rico e com mais organização do sistema de saúde. Então nós estamos precisando nos encorajar e nos empoderar, né? Nos apropriar desse assunto e nos empoderar com o conhecimento. É o conhecimento que empodera o profissional, hein? O profissional da saúde. Olha aqui outra ação simples, impacto na redução da mortalidade. O contato pé logo após o nascimento. E reduz a mortalidade infantil. E não custa nada isso. Eu não preciso comprar nada para a minha equipe começar a fazer isso. Eu só tenho que mudar a prática da equipe. Eu tenho que capacitar a equipe, usar o argumento científico, as evidências científicas, convencer os profissionais da saúde a executar melhor para o bebê. A hipotermia.
que é o bebê frio, né? A hipotermia aumenta a acidose metabólica, faz o bebê ter apneia e aumenta a hemorragia intracraniana, se o bebê ainda for prematuro, e aumenta a morte. Então, olha aí, só de eu prevenir a hipotermia, eu já consigo diminuir a mortalidade nesse grupo de bebês. Não gosto de encerrar sem deixar uma frase, uma palavra de ordem. Eu gosto sempre de lembrar da nossa querida Zilda Arnes, né? Doutora Zilda Arnes, pediatra, que foi a criadora que levou à frente a pastoral da criança por todo o nosso país. Ela dizia o seguinte, ó: não se pode votar pela vida ou pela morte de um ser humano inocente e sem certeza. Não se deve comprar o que pode ser feito de maneira simples. Então, pessoal, não vamos mais ficar escolhendo se esse bebê vai viver ou morrer, né? Porque ele não tem como se defender, e nem vamos complicar o que pode ser extremamente simples. Vamos melhorar a nossa assistência para que dessa forma nós possamos melhorar a saúde das crianças amazonas. Era isso que eu tinha falado para vocês hoje. Dessa forma, estou inaugurando o Clube da Criança deste ano de 2016. Ele vai ocorrer às quartas-feiras. O pessoal do PESC deve encaminhar a programação para vocês. Eu devo estar com vocês pelo menos uma vez ao mês, tá bom? Meu nome é Jefferson e a gente vai se encontrando aqui ao longo deste ano. Não deixem de participar. Foi um prazer conversar com vocês. Permaneço aqui para esclarecer alguma dúvida. O material será disponibilizado para vocês. O pessoal vai encaminhar via IPTV, tá bom? Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição por alguns minutos.